Seja valente. Algumas situações da nossa vida exigem que sejamos valentes e que tenhamos a coragem de enfrentar as coisas. Se você está vivendo uma situação assim, eu peço que você ouça essa mensagem até o fim, pois eu quero te encorajar a não desistir. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Algumas pessoas entendem a coragem como a ausência de medo e por isso não se consideram corajosas, pois em algumas situações elas sentem muito esse medo. Medo de iniciar um novo relacionamento, medo de começar um novo empreendimento, medo de voltar a estudar e não conseguir, medo de conhecer novos amigos, entre muitas outras coisas. Só que coragem não significa não ter medo. Coragem não é a ausência do medo, e sim não deixar que o medo te impeça de prosseguir. Sentir medo antes de algo é normal e não te torna mais fraco ou menos capaz de realizar alguma coisa. Coragem é seguir, mesmo sentindo medo. É dar o primeiro passo, mesmo quando não se sabe ao certo se o chão está suficientemente firme para aguentar o seu peso. Coragem é arriscar quando tudo o que temos é um palpite e não sabemos se de fato vai dar certo, mas mesmo assim seguimos, pois entendemos que a vida não é feita somente de bons momentos e somente daquilo que queremos. Se você precisa de coragem para iniciar algo, ou quem sabe para finalizar algumas coisas, entenda que não existe o tempo perfeito para você fazer isso. Salomão escreveu que quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Algumas decisões que precisamos tomar na vida exigem de nós menos raciocínio e mais ação. Portanto, respire fundo, conte até 3 e dê esse passo desafiador, mas necessário, que você há tanto tempo tem adiado. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Seja uma pessoa inesquecível. Você já imaginou ser conhecido como alguém que seja inspirador e motivador para as pessoas? Existe uma maneira de você se tornar alguém assim. E hoje eu quero falar sobre isso. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus. Mas hoje você está no Minuto Reflexão, onde são postados vídeos voltados para a sua saúde mental, o seu crescimento pessoal e o seu bem-estar. A atriz Audrey Hepburn tem uma frase que diz assim: para ter olhos bonitos, tente ver o melhor nas pessoas. Para ter lábios bonitos, diga apenas palavras gentis. E para ter equilíbrio, ande com a certeza de que nunca está sozinho. Essa frase carrega o segredo das pessoas que nós consideramos inesquecíveis. E qual seria esse segredo? As pessoas das quais nós mais nos lembramos não são aquelas cheias de qualidades, que o tempo inteiro falam de si e nos lembram de quão boas elas são. Mas as pessoas inesquecíveis são aquelas que nos fazem enxergar as nossas próprias qualidades. Aquelas que nos lembram de quem nós somos e de que nós somos especiais para elas. Não existe outra forma de você fazer a diferença e de marcar a vida de alguém, além de ser importante genuinamente para com essa pessoa, para com o bem-estar dela e a sua saúde mental. Você
pode se encher de cursos, de bens materiais, frequentar os melhores lugares, mas nada falará mais alto do que o seu tratamento com as pessoas. Pois todo o resto não passa de superficialidade. Ser gentil é algo que não dá para ser comprado, não é ensinado numa sala de aula e não se adquire quando temos determinado status social. Gentileza é algo que é cultivado no dia a dia e que só cresce quando acontece de uma forma genuína. Comece a praticar isso hoje mesmo e passe a destacar o que há de melhor nas pessoas que estão à sua volta. Sozinhos, nós podemos ir rápido, mas se estivermos acompanhados, nós podemos ir mais longe. Não pense que é possível crescer diminuindo os outros. Muito pelo contrário, quando você ajuda as pessoas a crescerem também, você começa a ver crescimento na sua própria vida. Você terá um brilho único em seu olhar, quando enxergar o que há de melhor nas pessoas e fazer com que elas também enxerguem isso em si mesmas. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Bom dia. Faça seu dia ser tão incrível quanto você é. Seja gentil. A vida é um espelho. Bom dia. Lembrete, não se esqueça de ver o lado bom da vida. Boa noite. Não desista, alguém está se inspirando em você. Boa noite. Livros Noite e Dia, com frases inspiradoras para você começar bem seu dia e terminar bem a sua noite. Não viva no passado. Você tem ido bem e tem conseguido se superar cada dia mais, deixando tudo aquilo que te prende para trás e experimentando um crescimento pessoal progressivo. Mas por que algumas coisas do passado ainda mexem tanto com você? E como fazer com que o passado não interfira tanto no nosso presente? É sobre isso que eu quero falar hoje. Portanto, escreva aqui nos comentários o seguinte: eu vou deixar o passado para trás. Se você deseja caminhar em direção a uma nova vida, escreva isso. Eu vou deixar o passado para trás. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. A parte mais difícil de deixar o passado para trás nem é o ato de fazer isso em si, pois com o passar do tempo, todos nós vamos mudando, vamos amadurecendo e nós mesmos vamos reconhecendo que algumas coisas já não dizem respeito à nossa personalidade e ao nosso caráter. Porém, tudo isso muda quando paramos para pensar nas pessoas que nos conheceram lá no passado, pois elas ainda guardam uma versão de nós que buscamos diariamente mudar e nos distanciar dela. É muito frustrante quando estamos vivendo a nossa vida, seguindo o nosso caminho e experimentando uma evolução pessoal. Aí, de repente, surge alguém do nada e nos lembra do nosso passado, dos nossos erros e de coisas que nós costumávamos dizer ou fazer antes. Em momentos assim, nos sentimos como verdadeiras fraudes, como mentirosos, pois é como se estivéssemos apenas fingindo que mudamos, quando na realidade não estamos. O fato é que
A pessoa que esse alguém acusa pelos erros do passado, ela já não existe mais. Pois você não vive mais no passado. Você vive o aqui e o agora, o presente, com as suas mudanças, com o seu crescimento, com a sua evolução e a sua maturidade. Pessoas do passado podem tentar fazer você acreditar que não mudou, mas você não pode considerar a opinião de uma pessoa que já não te conhece mais, porque você mudou de fato. Talvez, se o seu eu do passado pudesse te ver agora, nem ele mesmo te reconheceria, de tantas coisas que foram mudando e se aperfeiçoando em você. Volta e meia, alguém do seu passado virá e tentará fazer você voltar para aquele lugar. E o que você pode fazer é pedir perdão, caso você tenha magoado essa pessoa no passado e não tenha tido a chance de ter feito isso até então, e simplesmente seguir o seu caminho. Se essa pessoa estiver disposta a conhecer o seu novo eu, ótimo. Mas se não, está tudo bem também. Essa pessoa também já cometeu muitos erros, magoou muitas pessoas e está em uma mudança diária, assim como você. Não deixe ninguém apontar erros dos quais você já se arrependeu, e nem apontar atitudes e falas passadas que você já não tem mais. Se retrate, se for o caso, mas se não for, apenas siga em frente e celebre de uma forma interna a sua mudança ao longo desses anos e o seu crescimento pessoal, e continue buscando uma mudança e uma melhoria diária. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Não implore por atenção. Quantas vezes nós já não nos sentimos deslocados ou desconfortáveis em algum lugar ou junto de um determinado grupo de pessoas? Só quem já se sentiu assim sabe como é difícil ter que se esforçar para se sentir pertencente a algo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te dar dicas para evitar esse tipo de sentimento. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece o canal Minuto com Deus, mas nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão, onde são postados vídeos diários às 8 horas da manhã para o seu crescimento pessoal, para a sua saúde mental e o seu bem-estar. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like para que esse vídeo chegue para muitas pessoas. Uma das piores sensações é a de ter que implorar por atenção, porque isso nos machuca muito. Isso faz com que nós nos sintamos desinteressantes, faz com que a gente se ache menos inteligente do que as demais pessoas e menos dignos de atenção, ou seja, desvalorizados. Ao nos sentirmos assim, geralmente tomamos dois tipos de atitudes. Ou começamos a exagerar e a fazer de tudo para chamarmos a atenção, e com isso acabamos sendo vistos como aparecidos e forçados, ou simplesmente nos anulamos e passamos a ter a concepção de que as nossas ideias não são boas o suficiente para serem ouvidas. A primeira coisa que você deve entender é a seguinte: se não querem te ouvir, o problema não está no conteúdo da sua conversa, e sim na dificuldade da outra pessoa em ouvir. Existem pessoas que só querem ouvir o que elas já sabem e que só querem falar de si mesmas. E para esse tipo de pessoa, não existe espaço para novas pessoas com novas ideias. Somente aquilo que ela já sabe, ou somente assuntos que estejam relacionados a ela própria. Você tem boas ideias e você sabe se comunicar bem.
Claro que nós sempre podemos melhorar em alguma coisa, mas não é apenas você que precisa de melhorias. Todos nós precisamos. Então, se alguém se recusa a te ouvir, o problema nem sempre estará em você, mas muito provavelmente está com a outra pessoa. Se um determinado grupo não faz você se sentir confortável e até mesmo te exclui de certa forma, saiba que nem todos os lugares são feitos para nós. E isso não significa que não pertencemos a algum lugar. Existem pessoas que vivem somente cercadas das mesmas pessoas e até fazem parecer que o ciclo social delas é melhor e mais divertido que os demais, principalmente nas redes sociais. Eu vi uma frase na rede social que me chamou a atenção. Dizia assim: a grama do vizinho parece sempre mais verde do que a sua. Chegue mais perto e observe, e você verá que a grama dele é sintética. Ou seja, a grama do vizinho aparenta ser melhor do que a sua porque ela é falsa. Ela não é uma grama de verdade. Muitas pessoas só estão juntas por causa de status e pelas vantagens que elas podem oferecer uns aos outros. Ou seja, nada disso é real. Se cerque de pessoas reais, que estejam com você não por interesse e nem você esteja com elas pelo mesmo motivo. Nada melhor do que boas amizades, baseadas somente em nossa admiração pelas pessoas e na admiração que elas têm por nós. Não implore por atenção e nem viva para impressionar os outros. Apenas seja você mesmo, seja verdadeiro, esteja verdadeiramente presente nos momentos e aprecie de forma sincera a companhia das pessoas que te cercam. Isso é o que de fato importa e é isso o que vale a pena. Se em algum lugar não te cabe ou insistem em dizer que não te cabe, apenas não insista, pois você é alguém real. Portanto, encontre pessoas reais ou perceba as pessoas verdadeiras que já se encontram ao seu lado. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Liberdade para a sua mente. Nesse dia que se inicia, eu quero trazer uma reflexão para a sua vida e eu desejo que você possa recebê-la de mente aberta e que essa mensagem de hoje faça a diferença na sua vida. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Você consegue pensar na sua infância e em algum momento em que você se sentiu muito feliz? Seja por algo simples, como tomar um banho de chuva e se sujar na lama, ou quando a sua mãe ou a sua avó faziam aquele doce especial que você mais amava. Você se lembra da sensação de possibilidade e de liberdade? Pensar nessas coisas nos trazem até um certo alívio imediato, não é mesmo? Nós gostaríamos que algumas memórias fossem eternas e não fossem somente memórias de um bom dia, mas também gostaríamos que algumas situações existissem apenas na nossa cabeça e que nunca tivessem de fato acontecido. Perder alguém que amamos, ser traído, nos sentirmos abandonados, humilhados e todas essas situações que um dia nós já experimentamos na pele. Você consegue se lembrar da sensação que teve ao passar por algumas dessas situações? Talvez lembrar delas faça até o seu coração disparar e o seu humor mudar na hora. Nossa mente consegue se prender ao que mais a alimentamos.
Se revisitamos sempre as situações ruins, as que mais nos machucaram, as que nos fizeram querer desistir, a nossa mente ficará agarrada a esse tipo de sensação constantemente. Porém, do contrário, se alimentarmos a nossa mente com as memórias boas, com aqueles dias em que nos sentimos felizes, a nossa mente abraçará essa sensação boa que um dia sentimos. Para ter liberdade na sua mente, procure alimentá-la com boas memórias, com aquilo que um dia te fez sorrir e te fez ter vontade de viver de forma intensa. Se na soma dos acontecimentos você percebe que existem mais memórias ruins do que boas, comece hoje mesmo a criar novas memórias com a sua família, com seus amigos, enfim, com as pessoas que você mais ama. Dessa forma, você terá memórias positivas para se apegar nos dias ruins. E ainda terá a oportunidade de fazer parte das boas memórias que as pessoas carregam com elas. Uma mente livre é uma mente que sabe abraçar algumas coisas e deixar ir outras. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Arrumando a bagunça. Tem alguns momentos da nossa vida em que tudo parece um caos. E nós queremos arrumar as coisas e colocar ordem em nossa vida. Mas nem sabemos por onde começar. Hoje eu quero te dar dicas sobre como lidar com a bagunça que a nossa vida pode se tornar às vezes. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o canal Minuto com Deus, mas hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas postagens. Seja na vida amorosa, na vida financeira, no trabalho ou na vida acadêmica, todos nós já nos deparamos com uma completa bagunça. Um caos sem fim. Algo que parecia praticamente impossível de ser arrumado. Quando isso acontece, nós tentamos uma mudança externa, seja uma completa mudança em nosso visual, ou até mesmo uma arrumação geral na nossa casa, nos nossos arquivos e etc. Tudo isso é muito bom, mas se formos sinceros, nós sabemos que o que de fato precisa de uma arrumação, de uma organização, é a nossa mente. Pois o caos que enfrentamos é muito mais interno do que qualquer outra coisa. Às vezes precisamos parar um pouco, desacelerar, desligar um pouco o nosso celular e organizar as ideias. Não conseguimos lidar bem com o restante da nossa vida se não cuidarmos bem da nossa mente, se não cuidarmos do que tem passado dentro dela. O que mais tem ocupado a sua cabeça? Dependendo dessa resposta, você sabe que precisa trazer paz e esclarecimento de ideias na sua mente. Se for necessário, anote pensamentos recorrentes, tome nota de tudo aquilo que te aflige, pois às vezes, quando nós colocamos no papel, tudo fica mais claro e passamos a entender melhor o que nos causa tanto sofrimento. Crie listas de tarefas para o seu dia. Anote desde aquelas mais difíceis e grandiosas até as menores e menos complexas, como tomar café da manhã, arrumar a cama. Isso te ajudará a ter mais calma e mais noção do que precisa ser feito no seu dia, para que você não se desespere e nem precise ficar aflito sem ao menos saber o porquê. Todo caos, por maior que seja, tem um começo e certamente terá um fim.
Portanto, não tenha medo de começar a organizar a bagunça que está na sua mente, pois isso vai te ajudar muito. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje.